Sempre que comentamos sobre nostalgia, é comum observarmos relatos genéricos, formados por opiniões e mídias que aparentemente abrangeram diferentes estilos de vida ao passar do tempo. Coisas como se levantar cedo para ver desenhos, assistir televisão com a família, ou algo que foi de interesse de muitas pessoas de uma mesma demografia, como o anime Dragon Ball Z ou o jogo Crash Bandicoot. Baseado nisso, decidi reunir material para comentar sobre coisas que são nostálgicas para um público específico, mas que não são comentadas ou são raramente comentadas. Cabe mencionar que eu recolhi esses relatos com amigos próximos, apenas para ter um direcionamento para o vídeo. Então pegue suas cervejas, batatinhas e vamos ver a nostalgia específica de cada público. João Ricardo, Disco Rosa. A música tem o poder de gravar em um momento específico em nossa mente, a capacidade de lembrar de algum período que era envolvido por melodias específicas, mesmo que esse período se distancie muito do momento original que a composição foi feita, até mesmo em alguns casos, momentos que essa composição verdadeiramente estourou. E nisso chegamos no assunto do tópico, o famoso Disco Rosa, do artista João Ricardo. Primeira gravação feita pelo artista após romper com o grupo Secos e Molhados, do qual foi membro fundador. Essa composição chama atenção pela sua capa, no mínimo extravagante. Além do som mais experimental, com raiz nos principais conceitos musicais do país à época e com performances mais ousadas. O mais interessante desse relato, porém, é que o disco possui o lançamento original em 1975. Porém, o nostálgico da vez tem lembranças de familiares ouvindo muitos anos depois, em reuniões com parentes e em momentos de descanso, numa vitrola que conseguia reproduzir de forma bem impactante o tom da música que rolava por ali. Então ele é? Da bem curta, doce doçura de apenas 31 segundos, a complexa Metálicos Senhores Satânicos. Esse disco carrega uma marca bem característica do artista João Ricardo, parecido em muitos aspectos com o trabalho desempenhado no grupo, embora eu diga que não é uma música que todos ouvirão e gostarão de primeira, ela tem um público bem específico. De gestos pálidos, às vezes púdicos, mas sempre fálicos. Os irascíveis, senhores metálicos, rostos satânicos. Championship Soccer. Obscuro jogo de computador baseado em futebol, de pouca fama e que é bem difícil achar informações, devido à pouca divulgação e o seu nome relativamente genérico. É possível encontrar outro jogo com esse mesmo nome, além de pesquisas sem especificar que é um título de um videogame, redirecionar para a página sobre a segunda divisão inglesa. Ele é um simulador de técnico de futebol integrado com sessões de jogos, sendo possível basicamente customizar todos os aspectos do seu time, como jogadores, dados relativos à performance, treinamentos, padrão de jogo e tudo que a vida de técnico oferece. Nice. Contando com algumas adaptações em nomes de jogadores e times, para evitar problemas com direitos autorais. Esse jogo foi aparentemente distribuído naqueles CDs clássicos que vinham em revistas, sendo que o autor do relato precisava pedir para parentes com acesso à internet lhe passarem informações atualizadas sobre os times da época, além de acompanhar alguns poucos jogos europeus que passavam na TV aberta. Eventualmente, mesmo com a falta de informações disponíveis sobre o projeto, a pessoa conseguiu contatar o autor do jogo, Andreas Oswald, que lhe enviou uma cópia oficial do título, mostrando como a paixão por um desconhecido título simples de futebol pode retomar memórias legais para quem viveu essa época. Cadillacs and Dinosaurs no emulador. Embora a emulação date de períodos bem antigos, coexistindo até mesmo com consoles mais velhos, como o Super Nintendo e Mega Drive, o pessoal que veio depois encontrou mais dificuldades para desfrutar de certos consoles sendo emulados direto do seu PC torradeira,
devido às questões como a arquitetura e até o próprio processo de emulação, casos muito frequentes em videogames como o Nintendo DS e o PlayStation 2, com os arcades correndo por fora. E embora o Mamiya estivesse disponível, a emulação dele não é tão simples como a de outros consoles. Baseando-se nisso para esse tópico, quando o autor do post descobriu como emular o clássico Cadillacs e Dinossauros, arcade da Capcom lançado em 1993, que, diferente de outros jogos da companhia, como Final Fight e Knights of the Round, não recebeu nenhuma conversão para consoles, ficando restrita a máquinas e a compilações que vieram anos depois. Filma que vai passar na mira. Ó o pau quebrando, pai. Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! Pega! Falando do jogo em si, Cadillacs and Dinosaurs é baseado na curta série animada lançada anteriormente, que durou apenas 13 episódios, e ambos são baseados no quadrinho Xenozoic Tales. No controle de Jack, Hannah, Mustafa ou Mess, o jogador deve perseguir o Black Marketeers, indo de ponta em ponta derrotando inimigos armados, utilizando-se da ajuda de armas, dos próprios dinossauros, que são neutros, podem atacar tanto o jogador quanto os adversários, e de carros movidos a esterco. De trilha sonora excelente e ação desenfreada, dá pra dizer que essa adaptação coroa muito a era de ouro da Capcom, que costumava fazer títulos para fliperama de maneira excepcional. E dado ao fato de Cadillacs and Dinosaurs ter ficado restrita ao arcade durante tanto tempo, é interessante ver como a capacidade de rodá-lo diretamente de um PC comum pode fornecer memórias nostálgicas e trazer de volta um tempo de felicidade, onde o autor do relato passou a madrugada zerando esse título clássico. Pristina 2-1 Bodo Glimt, Conference League 2020-2021. Talvez o caso mais aleatório do vídeo, a nostalgia por um jogo de futebol de dois times bem abaixo do radar, considerando tudo que envolve este tópico. É comum ver pessoas falando dos bons tempos do futebol e de jogos antigos que envolviam craques como Ronaldinho Gaúcho, Henry, Zidane e Pirlo, o que claramente não é o caso retratado nesse tópico. Em 2020, a UEFA anunciou a criação de uma terceira competição para clubes europeus, destinada ao terceiro escalão que não conseguia se manter competitivo para a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E nisso jogavam pelas fases classificatórias do torneio Pristina de Kosovo e Bodo Glimt da Noruega, uma partida bem competitiva para o pessoal que curte lucrar com jogos de futebol. O autor menciona assistir este jogo com amigos, após ter feito uma entrada para que a partida tivesse pelo menos 3 gols, em um ambiente pós-lockdown e cercado de incerteza, somado mais ou menos com esperança. Creio que o que realmente torna esse momento especial é o fato de se estar com amigos em um tipo de comemoração, aqueles eventos aleatórios compartilhados por pessoas que você considera, além do desejo de obter uma grana a mais de maneira fácil. Tudo se encaminhava para que a partida terminasse 1-1, porém com um recuo bizarro de bola do jogador do Bodo, o Pristina fazia 2-1, garantindo a festa dos envolvidos e a prova de que qualquer momento, mesmo que recente, pode trazer uma memória e uma nostalgia feliz, com a mudança sofrida por aqueles que compartilharam tudo. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas ela é amiga da minha mulher, enfim.